Segundo livro dos Reis, capítulo 6, dos versículos 1 a 7. Nós vamos ler. Vamos lá. Os discípulos dos profetas disseram a Eliseu: como vês, o lugar onde nos reunimos contigo é pequeno demais para nós. Eliseu disse para nós: por que não vamos ao Rio Jordão? Eles perguntaram. Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse: podem ir. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? Sim, ele respondeu, e foi com eles. Foram a Jordão e começaram a derrubar árvores. Quando um deles estava cortando um tronco, o ferro do machado caiu na água e ele gritou: ah, meu senhor! Era emprestado. O homem de Deus perguntou: onde caiu? Quando ele lhe mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. Amém. Vamos orar? Fecha os teus olhos. Vamos agradecer ao Senhor. A palavra de Deus é maravilhosa. Deus, obrigado, Pai, pela Tua palavra nesta noite. Nós te agradecemos, Pai, porque cremos que o Senhor preparou esta noite para estarmos aqui juntos, reunidos, Deus. E a minha oração nessa noite é que o Senhor fale conosco mais uma vez. Enche os nossos corações, revela a Tua palavra aos nossos corações. Através de uma história da Bíblia, Pai, nos ensina nesta noite. Nós queremos aprender algo do Senhor, queremos aprender mais do Teu coração nessa noite. Faça algo novo nas nossas vidas, em nossos corações nesta noite, Pai. Que a unção do Teu Espírito que ensina esteja sobre nós, que a unção do Teu Espírito que capacita esteja sobre a minha vida, me capacitando para que eu consiga transmitir, Deus, tudo aquilo que o Senhor deseja falar aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Amém. Consegui. Deu certo. Eu acho que tem tudo a ver com o título, A Vida Como Ela É. A vida é assim, já vou começar a pregar uma coisa que não tem nada a ver com o que eu ia pregar. A vida é assim, às vezes dá errado. Às vezes tem coisa que sai errado. E na verdade, quando nós olhamos para esse texto aqui, é a vida como ela é. Nem tudo que a gente planeja acontece exatamente da maneira que nós planejamos. O texto, na verdade, a história, a princípio, é uma história simples. Está falando de um homem de Deus, de um profeta. Está falando de discípulos deste profeta que se reuniam e eles faziam parte de uma escola, a escola dos profetas. O texto nos fala que estes discípulos do profeta Eliseu, eles vão até o profeta e pedem permissão, na verdade dão uma ideia e dizem: o que você acha de nós construirmos um novo templo? Afinal, o que eles se reuniam, talvez estivesse ali pequeno. E a história gira em torno disso, sobre uma obra, uma construção. E os discípulos indo, na verdade, até a beira de um rio para ali cortarem árvores e construírem esta nova escola e este lugar onde eles pudessem se reunir. Mas no meio do caminho acontecem problemas que eles não estavam esperando, não haviam planejado. E a verdade é que você sabe muito bem, eu sei muito bem que a vida como ela é assim mesmo. Ninguém planeja para dar errado. Ninguém planeja para coisas ruins acontecerem no meio do caminho. Pelo contrário, na verdade, a gente sonha, a gente planeja, a gente ora, a gente pede a Deus, a gente caminha e faz aquilo que nós podemos fazer, mas muitas vezes, em alguns momentos, tem situações que saem do nosso controle. É o que aconteceu ali. Enquanto os discípulos do profeta estão ali cortando árvores e trabalhando e fazendo o que eles podiam fazer ali para construírem este novo local, acontece que a ferramenta que eles usavam para cortar as árvores, o machado que eles estavam usando ali para cortar aquelas árvores, o machado quebra. E sem machado não corta a árvore. Como é que corta uma árvore grossa com uma faca, enfim? Eles precisavam ali daquela ferramenta para conseguirem terminar a obra, cortar as árvores e concluir aquilo que eles tinham planejado, que era construir aquele novo local. O machado quebra e parte do machado, o ferro do machado ali cai dentro da água. E como é que vai encontrar agora aquele negócio que é pesado e afundou?
Então o profeta manda eles pegarem um pedaço de pau e jogar em determinado lugar. Ele pergunta: onde é que caiu a ponta do machado? Caiu mais ou menos ali. E o profeta manda pegar um pedaço de pau e jogar exatamente no local onde tinha caído o pedaço do machado. E o texto nos diz que então um milagre acontece ali, porque o machado que é pesado, a ponta do machado ali que é pesado, flutua, e eles conseguem então pegar aquele machado e depois continuarem a obra e concluírem a obra. História simples, história da vida como ela é. Problemas acontecendo, planos, a gente fazendo aquilo que a gente pode fazer, a gente pedindo direcionamento para Deus. E eu quero com vocês hoje, através dessa história simples, mas linda que é contada aqui, tirar algumas lições para as nossas vidas, porque na verdade a vida acontece exatamente assim, da maneira que a gente acabou de ler aqui, né? A gente vai ver que aqueles homens, na verdade, aqueles discípulos do profeta, eles já tinham um local para se reunirem, mas por algum motivo eles desejam construir um novo local. E eu tiro uma primeira lição aqui, porque o que vai acontecer a partir dessa decisão deles é que eles vão viver grandes mudanças, eles vão viver um tempo novo, eles vão viver uma expansão, eles vão viver coisas novas. E muitas vezes nas nossas vidas a gente pega histórias como essas, e a gente pega outras histórias também de pessoas que vivem coisas extraordinárias e vivem coisas grandes, e vê Deus fazendo milagres, e vê Deus agindo, e vê Deus movendo, e a gente muitas vezes fica empolgado e fala: puxa Deus, eu também queria que estas coisas acontecessem na minha vida. Só que o grande problema é que muitas vezes nós não fazemos as mesmas coisas que estes homens, mulheres de Deus fizeram. Eu encontro aqui, na verdade, uma primeira coisa, para que a mudança acontecesse ali no meio deles, que eles entenderam, eles enxergaram, na verdade, que existia necessidade de uma mudança. Isso pode parecer simples e bobo demais. Você fala assim: puxa Gui, essa é a primeira grande lição? Sim, primeira grande lição. Eles olharam e eles perceberam: puxa, não pode mais ficar do jeito que está. Nas nossas vidas, se você for parar para pensar, quantas vezes que a gente está vivendo num comodismo e a vida não sai do lugar, mas se você for parar para pensar, a vida não vai sair do lugar se você mesmo não olhar e entender e perceber que precisa de mudança naquela área da tua vida. No teu casamento, por exemplo, talvez você seja casado há 5, 10, 15, 20 anos, e talvez você está precisando de uma reforma ali no teu casamento, você está precisando de mudanças no teu casamento, mas enquanto você não perceber que o teu casamento precisa de mudança, provavelmente nada vai acontecer. Eu me lembro que quando eu era pequeno, na minha adolescência, eu acho que até os 10 anos de idade eu fui uma criança bem magrinha, depois eu comecei a engordar. Aí com 11 anos até meus 17 eu fui uma criança bem fofinha, bem gordinha. E eu me lembro que durante a minha adolescência toda, minha mãe me atormentava, e ela me levava no médico, atrás de médico, endocrinologista, ia em todo canto tentando fazer um milagre, mas eu não queria. Eu queria comer coxinha, aquilo naquele momento não me incomodava. Eu ia na piscina e não estava nem aí para ninguém, até que um dia eu olhei e falei assim: preciso mudar esse negócio. Foi aí então que eu comecei a mudar algumas coisas na minha vida. Enquanto eu não tinha percebido, enquanto eu não tinha eu mesmo reconhecido que eu precisava de mudança, não adiantava a minha mãe falar, não adiantava o médico falar, não adiantava o pai falar, não adiantava o pastor falar, não adiantava ninguém falar, porque eu precisei ver, eu precisei entender, eu precisei cair na realidade de que eu precisava de mudança naquela área da minha vida. Então parece algo simples, mas na verdade muitas vezes nós precisamos de tantas mudanças em tantas áreas das nossas vidas, mas muitas vezes não mudamos porque a gente nem percebe que a gente precisa de mudança. O casamento está de mal a pior e a gente não se dá conta.
Eu acho que homem é muito assim, né? Homem é mais desligado e a mulher fala e fala, puxa, isso me incomoda, isso... E o cara não percebe, ele não percebe que aquilo incomoda, ele não percebe que aquilo está atrapalhando, ele não percebe que aquilo está levando o casamento para o precipício. Só que ele só vai mudar no dia que ele perceber, que ele chegar e falar assim, caramba, isso aqui, essa minha atitude, essa maneira que eu trato as coisas, isso aqui está destruindo o meu casamento, a minha casa, a minha família. Só quando ele percebe é que então existe a possibilidade de mudança. Então a gente olha para o texto aqui e a gente vai ver que eles vão fazer alguma coisa, eles vão dar uma ideia ao profeta, eles vão trazer um projeto para o profeta de expansão, de crescimento, e isso só acontece porque eles se deram conta que precisava mudar. O texto não dá detalhes, mas provavelmente eles estão mudando e construindo outro lugar, porque o lugar estava pequeno, estava apertado, não estava cabendo, não tinha talvez as salas que eles precisavam, então eles decidem mudar, porque eles entendem que existia a necessidade, eles enxergam. Agora, o que geralmente barra a mudança, muitas vezes nas nossas vidas, é uma palavrinha chamada orgulho, porque o ser humano, na verdade, é tão difícil de reconhecer que ele precisa mudar, é sempre o outro o que precisa mudar, é sempre a outra pessoa. Eu converso com muita gente, sempre a pessoa está culpando a outra. Não, eu sou assim porque ele fez isso, porque ela fez isso, porque o chefe é assim, porque lá no trabalho é assim. A gente sempre está culpando. É muito difícil de reconhecermos. No geral, nós somos orgulhosos. A gente não quer reconhecer que, puxa, eu preciso de mudança, na minha vida precisa de mudança, eu preciso fazer alguma coisa, eu estou acomodado no mesmo lugar, eu estou há anos no mesmo lugar, eu sei que Deus quer me abençoar, eu sei que Deus quer fazer coisas na minha vida, mas olha, Gui, eu já estou acomodado, eu não busco, eu não faço mais nada, eu não estudo, eu trabalho é bem meia boca, eu vou lá arrastado e faço de qualquer jeito. Mas é difícil de olharmos no espelho e reconhecermos, eu preciso de mudança, sou eu que preciso mudar na minha vida. Que desafio, mas eles entendem, precisa de mudança. Agora o que acontece é que para toda mudança exige de nós um trabalho, e talvez até por isso que muitas pessoas prefiram até ficar no lugar que estão, porque estão com preguiça de fazer alguma coisa. Eu acho que a pior coisa é essa, a gente se acomodar em um lugar, sabendo que Deus tem coisas melhores, maiores para as nossas vidas. Ah, mas vai dar trabalho, a vida como ela é. Então, olha só, os homens, os discípulos do profeta vão até ele e eles dão essa ideia e dizem, olha, o que você acha de nós construirmos um lugar, de nós irmos lá para a beira do rio? E eles decidem fazer alguma coisa. Agora, segundo ponto, a segunda lição que eu encontro aqui, e que muitas vezes eu acho que a gente erra na nossa vida, porque a gente pensa que a gente só precisa fazer alguma coisa, mas fazer alguma coisa não basta, se não fizermos a coisa certa. Olha o que acontece aqui no versículo 2, por que não vamos ao rio Jordão? Lá cada um de nós poderá cortar um tronco para construirmos ali um lugar de reuniões. Eliseu disse, podem ir. Então, olha a segunda coisa aqui que me chama a atenção, que não basta fazermos alguma coisa, mas fazermos da maneira certa que devemos fazer. Eles poderiam ter tido uma grande ideia, nós queremos construir um lugar, mas eles não apenas tiveram uma grande ideia, mas eles foram para o lugar certo, lugar onde tinha recursos para que eles pudessem concluir esse projeto que eles criaram. E nas nossas vidas é exatamente isso que muitas vezes acontece ou deixa de acontecer. A gente até tem uma ideia, a gente até tem vontade, a gente até quer fazer. O problema é que muitas vezes a gente está indo na direção errada, está indo para o lugar errado, está fazendo do nosso jeito. Nos esquecemos que não é de qualquer jeito e existe um jeito certo para as coisas, e eles vão para o lugar certo. Eles perguntam, na verdade, para o profeta, olha, essa é a ideia, podemos ir? E o profeta permite. Aqui me ensina também uma lição. Olha só a preocupação deles, eles estão preocupados em ter a aprovação de quem? Do profeta. Eles vão até o profeta falar da ideia, eles vão até o profeta. E se você não sabe, no Antigo Testamento o profeta, ele era um representante, a voz, a boca de Deus no meio do povo. Então é como, na verdade, que se aqueles discípulos estivessem indo pedir para Deus, para o homem de Deus,
podemos ir, devemos ir, a ideia é fazer isso, a ideia é irmos para tal lugar, porque lá tem recursos para nós fazermos e concluirmos este projeto aqui, mas você aprova, você está junto, você assina embaixo, e depois de receberem a permissão do profeta, a bênção do profeta, eles decidem então ir para realizar esse projeto. Para pensar, quantas vezes nós fazemos isso? Quantas vezes, quando temos um projeto, quando temos um sonho, quando temos uma grande ideia, quantas vezes colocamos diante de Deus e perguntamos: Deus, posso ir? Deus, posso fazer? Deus, posso realizar? Isso aqui é do Senhor para a minha vida ou não? O problema é que muitas vezes a gente tem até uma boa ou grande ideia, e a gente vai lá e a gente realiza, e a gente vai lá e a gente faz, e a gente vai lá e a gente trabalha, mas nem sabemos, na verdade, se aquele projeto, que é um bom projeto, era um projeto de Deus para as nossas vidas. E esse é um sério problema, porque como é que Deus vai abençoar algo que, na verdade, não é a vontade dEle para a minha vida? Como é que Deus vai estender a mão e favorecer e abrir portas e ajudar, se aquela não é a vontade dEle para a minha vida? Na verdade, a gente muitas vezes inverte as coisas, a gente tem grandes projetos e grandes sonhos, a gente vai lá, começa a correr, começa a fazer, entra na faculdade, meu sonho é ser engenheiro, meu sonho é ser médico, meu sonho é ser aquilo, e a gente começa a fazer, e as coisas às vezes começam a ficar difíceis, e a gente ora a Deus e diz: Deus me abençoa, Deus me favorece, Deus abre uma porta para mim, Deus faça alguma coisa. E na verdade, antes de termos entrado nesse grande projeto, nós nem perguntamos para Deus se aquela era a vontade de Deus para as nossas vidas, se nós podíamos ir ou não poderíamos ir, se nós deveríamos ir ou não. A gente simplesmente vai, depois de irmos, muitas vezes a gente ora e pede a Deus: Deus, abençoa este meu projeto, Deus, olha, me favorece. Mas talvez muitas coisas não acontecem da maneira que nós planejamos e imaginamos e sonhamos, exatamente por isso. Não é porque não estamos trabalhando, não é porque não estamos dedicando o nosso tempo, não é porque não somos esforçados, não é porque não somos crentes, não é porque não oramos, muitas vezes não é por isso, mas muitas vezes é pelo simples fato de estarmos fazendo algo que Deus não nos chamou e nem nos permitiu fazermos. E quando isso acontece, a gente faz com a nossa própria força, a gente faz com o nosso próprio esforço, nosso trabalho, mas não temos a bênção, não temos o favor de Deus sobre as nossas vidas. Os discípulos aqui nos ensinam isso. Eles vão ao profeta, eles têm uma grande ideia, mas eles não vão realizar a grande ideia sem saber do profeta. É isso? Podemos fazer? Podemos ir? A resposta do profeta foi: podem ir. E aí então eles vão e começam a fazer aquela obra. Agora, é interessante que mesmo o profeta dando a permissão e dizendo: podem ir, vai lá, eles não estão satisfeitos ainda. Eles podiam muito bem dizer: muito obrigado, maravilha, vou lá, vou fazer esse projeto, vou concluir, quando a gente concluir a gente volta aqui para te chamar, para você ver como ficou lindo. Mas eles não estão satisfeitos em simplesmente ter a permissão do profeta e irem lá. Olha o que eles dizem. Então um deles perguntou: não gostarias de ir com os teus servos? E aí então o profeta respondeu: sim, eu vou com vocês. Olha a preocupação daqueles homens. Nós queremos o homem de Deus em nosso meio. A gente não quer ir sozinho. A gente quer ter por perto este homem que sempre é uma voz de Deus nas nossas vidas. A gente quer ter por perto esse homem que traz direcionamento de Deus para as nossas vidas. A gente quer ter por perto nessa grande obra esse homem que muitas vezes exorta, que dá direção, que fala aos nossos corações, que é voz de Deus nas nossas vidas. Deixa eu te dizer uma coisa, querido e querida, não vá a lugar nenhum se você tiver que deixar a presença de Deus no meio do caminho. Não vá a qualquer lugar se for necessário você abandonar
abandonar Deus no meio do caminho. E o que eles estão nos ensinando aqui é exatamente isso. A gente vai realizar o projeto, mas a gente vai te levar junto, homem de Deus, porque para nós importa ter a presença de Deus, porque para nós importa ter direcionamento do céu, porque para nós importa ter alguém que vai falar aos nossos corações. E muitas vezes nas nossas vidas a gente acaba fazendo o contrário. A gente entra em um grande projeto, e esse grande projeto, ele é tão maravilhoso, ele enche tanto os nossos olhos e os nossos corações, que a gente até se esquece do Deus que abriu a porta do projeto. Às vezes o sonho está se concretizando, a gente sonhou tanto tempo, a gente planejou tanto tempo, a gente orou tanto tempo, e aí Deus agora abre uma porta, Deus favorece, Deus coloca no lugar que a gente sonhava, e a gente chega lá, e a gente está tão feliz, a gente está tão empolgado com o que Deus está fazendo na nossa vida. Uau, eu sempre sonhei estar neste lugar, eu sempre sonhei estar vivendo isso aqui. E muitas vezes quando chegamos lá e estamos vivendo algo incrível de Deus, a gente se esquece daquele que nos colocou lá e nos permitiu vivermos aquele grande sonho e aquele grande projeto. As atitudes revelam o coração, a intenção do coração. Aqui a gente encontra nesses homens uma preocupação. Não é que eles precisavam de Eliseu para conseguir construir, mas eles entendiam o que Eliseu carregava. O que eles não queriam uma mão de obra a mais, eles queriam a presença de Deus com eles. Eles queriam a voz de Deus no meio deles. Querido, querida, se tem algo que você deve desejar na sua vida, é a voz de Deus todos os dias. É a presença de Deus todos os dias. Vá aonde Deus te levar, realize grandes sonhos e projetos, mas nunca, nem por um dia, nem por um instante, deixe Deus para trás. Não se esqueça que é Deus que abre as portas que você tanto deseja entrar. Não se esqueça que quem favorece a tua vida é Deus. Não se esqueça que quem enche o teu coração, quem encheu o teu coração nos dias difíceis para você chegar até lá, nos dias de amargura e tristeza, quem colocou alegria no teu coração, quem sustentou a tua vida, quem colocou esperança no teu coração, de tal maneira que você olhava para frente, mesmo pensando que não iria acontecer, mas de alguma maneira você se sentia motivado, aquilo queimava no teu coração. Não, um dia Deus vai fazer na minha vida, um dia Deus vai fazer na minha vida. Não se esqueça que foi Deus que fez na tua vida. Leve Deus para onde você for, seja nas mesas mais importantes, seja dentro de palácios, seja nos lugares mais simples. Não deixe Deus para trás. E é isso que a gente encontra aqui, esses homens fazendo a preocupação deles de ter por perto, de ter no meio deles o homem de Deus, direcionamento de Deus, lâmpada para os meus pés, que ilumina, que dá direção, é a palavra de Deus, é a presença de Deus na minha vida. E aí diz assim: e foi com eles, foram ao Jordão e começaram a derrubar árvores. Olha que coisa simples. O que eles fizeram? Começaram a derrubar árvores. Tá, que lição, Gui. O que eles fizeram? Trabalharam. Porque tem crente que acha que não tem que fazer nada. Tem crente, geralmente os do fogo, mais do fogo, né? Eu vou orar, eu vou clamar a Deus, e ele está achando e esperando que Deus vai fazer sem ele fazer nada. E Deus vai bradar do céu, ele vai bradar e vai dizer: vai trabalhar. Ele vai bradar e vai dizer: vai fazer o que você precisa fazer, meu filho. Não, pastor, eu vou orar e vou pedir a Deus: Deus, muda a minha vida, muda o meu casamento. E Deus vai bradar e vai dizer: muda você, homem duro, seu grosso. Não sou eu que tenho que fazer, é você que tem que mudar. O que eles fizeram? Trabalharam. Que palavra simples, né? É simples. Mas o problema é que muitas vezes a gente não faz o que é simples, e a gente vive sérios problemas nas nossas vidas. Você pode ser crente, você pode orar, você pode jejuar, você pode clamar a Deus, só que deixa eu te dizer uma coisa: se você não fizer da tua parte, não vai acontecer aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. Diga amém. Estou esperando em Deus. Pode esperar, mas enquanto você espera, faz o que você tem que fazer.
Porque se você não fizer o que você tem que fazer, você vai continuar esperando e nada vai acontecer. A gente às vezes vive uma coisa que não existe, né? Não, olha, porque a gente começa a ler na Bíblia, né? Deus é um Deus de milagres. Sim, Deus é um Deus de milagres para realizar aquilo que a gente não pode fazer. Aquilo que a gente pode fazer, a gente que faz, não é Deus que faz. Agora, aquilo que a gente não pode fazer, aí é outra história. Deus, eu já fiz tudo. Deus, eu já trabalhei. Deus, eu já comprei 450 rosas para essa mulher. Acabou todo meu dia de tanta rosa que eu já dei. Aí sim, a gente conta com o sobrenatural de Deus, de quebrar o coração da outra pessoa, de mudar a situação, de ir lá e quebrar o coração do rei, do chefe, das pessoas que precisam. Deus faz desse jeito. A gente vê inúmeras vezes na Bíblia, Deus movendo o coração de reis até que eram ímpios para que seus planos e projetos acontecessem. A gente vê isso na história de Esther, por exemplo. Esther, ela precisava que o coração do rei fosse amolecido, fosse tocado, e eu amo aquela passagem no livro de Esther, que vai dizer que em uma noite, determinada noite, o rei estava em seu palácio, dormindo nos seus lençóis egípcios, tudo maravilhoso, mas o texto diz que naquela noite, o rei não podia dormir. Deus tirou o sono do rei, e o rei não conseguia dormir. O rei manda os servos, os criados trazerem para ele as crônicas dos reis para ele ler, as histórias. Ele começa a ler, e quando ele começa a ler, ele encontra ali algo, não vou contar a história toda, mas ele encontra ali algo que depois iria trazer libertação para o povo. Esther estava ali dentro do palácio, fazendo o que ela podia fazer, mas tinha coisa que ela não podia fazer. Era o rei que determinava, é o rei que mandava. Agora, o que ela não conseguiu fazer, Deus foi lá e fez. Deus não deixou o rei dormir. E o rei não dormiu, foi lá olhar nos livros e encontrou uma história ali, queria mudar o coração do rei. Então, querido, se Deus vai fazer, amém, mas isso não me livra da minha responsabilidade de fazer aquilo que eu preciso fazer. Diga amém. Coloquei aqui que não basta a gente ver na igreja muita gente com boa intenção. Ah, pastor, eu quero fazer direito, quero fazer o que é certo, quero ver o sonho de Deus, quero ver o plano. Não, você percebe que o crente está com uma boa intenção. Mas deixa eu te dar uma notícia, boa intenção não basta. Você precisa da ferramenta certa. Diga amém. Se eles tivessem só uma boa intenção, como é que corta a árvore com boa intenção? Não corta, precisava de machado. Boa intenção não resolveria o problema deles. E às vezes o nosso problema é que a gente acha que basta uma boa... Não, pastor, eu estou com uma boa intenção, eu estou vindo na igreja, eu estou fazendo, sabe, lendo a Bíblia, eu estou orando, e às vezes até temos uma boa intenção, e às vezes até queremos, sabe, de mudanças nas nossas vidas, a gente até quer que as coisas mudem e aconteçam na nossa vida, mas a boa intenção não basta. A gente precisa identificar qual é a ferramenta certa que eu preciso neste momento para mudar essa situação aqui. É o que estes rapazes aqui nos ensinam. Eles vão lá fazer uma grande obra, mas eles entendem, para realizar essa grande obra, a gente precisa cortar árvore, para cortar árvore a gente precisa de machado. Então, eles vão pegar a ferramenta que era necessário naquele momento para realizar aquele projeto. Talvez não está acontecendo na tua vida algumas coisas, porque você até tem uma boa intenção, mas você não está usando as ferramentas certas para realizar aquilo que Deus tem preparado para a tua vida. É simples, mas a questão é que muitas vezes as pessoas não fazem. Por exemplo, para mim, para a minha vida, eu posso ter uma boa intenção, eu posso entender que, puxa, eu desde pequeno, sempre falo isso para vocês, desde pequeno eu sabia que Deus tinha um chamado na minha vida pastoral, de ser pastor de igreja, de estar à frente de uma igreja, de cuidar de gente. Eu sempre soube disso, mesmo achando que era impossível Deus fazer isso na minha vida, eu sempre soube no meu coração que um dia eu faria isso. Agora, não bastou uma boa intenção, muita vontade, que vontade, eu quero viver, não bastou. Eu precisei do quê? Das ferramentas certas. O que eu tive que fazer? Eu tive que ir para a escola bíblica. Porque se eu não fosse para a escola bíblica, aprender a Bíblia, estudar teologia,
Não tinha como fazer o que eu estou fazendo hoje. Ah, não, mas eu tenho muita vontade, eu sei que é o que Deus tem para a minha vida, eu tenho boa intenção. Tá bom, mas tem a ferramenta certa para fazer acontecer. E às vezes a gente vê pessoas que querem, que têm uma boa intenção, mas não pegam a ferramenta certa, não fazem o que tem que ser feito para viver aquilo que Deus tem para a vida delas. E as coisas não acontecem muitas vezes. E as pessoas ficam chateadas até com Deus. Pô, na minha vida não aconteceu. Deus já te falou, eu tenho esse projeto, eu tenho esse sonho, eu quero fazer. O que você precisa fazer para acontecer o que Deus falou para você? Isso é responsabilidade tua. Afiar o teu machado. Qual é o teu machado? Qual é o teu machado? Você já identificou qual é o machado? O que é que vai ser necessário para você realizar aquilo que Deus deseja fazer na tua vida? Qual é o machado que você precisa afiar? Machado para mim é a habilidade em pregar, em me comunicar, em ler a palavra de Deus, em estudar. É o machado que hoje é a ferramenta que eu uso para realizar os propósitos, planos e sonhos que Deus tem para fazer na minha vida e através da minha vida. Se eu não fizesse nada, provavelmente nada tinha acontecido. Provavelmente isso aqui não existiria. Eu precisei fazer alguma coisa. Eu precisei ir lá para a escola bíblica. Precisei ir lá estudar. Para você hoje estar aqui sentado ou me ouvindo. Qual é o teu machado? Agora, uma coisa que acontece, a gente vê aqui no texto, é que em algum momento ali, eles vão cortar uma árvore e o machado quebra. E eles então perdem ali a ferramenta, eles perdem ali a ferramenta que eles tinham para realizar o projeto deles. E se você for parar para pensar nas nossas vidas, muitas vezes acontece isso. As perdas no meio do caminho. Algumas coisas que ficam para trás no meio do caminho. A vida às vezes é cruel e a gente às vezes perde algumas coisas e às vezes a gente pensa que aquilo que perdemos não é tão importante para continuarmos, mas aqui no texto a gente vai ver que eles entendem, bom, a gente precisa ir lá e pegar o que nós perdemos, porque a gente não consegue continuar se a gente não voltar atrás. O que ficou para trás que eu preciso ir lá e resgatar? Às vezes a gente pensa que a gente pode seguir a vida sem voltarmos para resolvermos o problema que ficou ali atrás. Às vezes a gente pensa que a gente pode seguir em frente sem voltar atrás no lugar onde houve uma ruptura e quebrou algo e resolver aquilo que foi quebrado. A gente pensa que a gente pode seguir em frente depois de ter feito algo terrível para uma pessoa e seguirmos a nossa vida sem voltarmos lá para resgatar, para pedir perdão, para acertar aquilo que foi quebrado. E por isso que muitas vezes, na verdade, a gente até continua, mas não realiza e não conclui o projeto de Deus para as nossas vidas. Porque a gente pensa que o que ficou, ficou e não importa mais, e não preciso resolver, eu não preciso pedir perdão, eu não preciso acertar. E aqui a gente olha para o texto, aqueles homens, não, a gente vai fazer alguma coisa para resgatar e para pegar de volta aquilo que nós perdemos. O que ficou para trás, que você precisa ir lá pegar, resgatar, consertar, alinhar, reajustar, para continuar e viver o que Deus tem para a tua vida? Será que tem alguma coisa que ficou para trás que não poderia ter ficado para trás? Bom nós refletirmos sobre isso algumas vezes. Eu preciso voltar, e não é para qualquer lugar. O que o profeta falou para os discípulos quando eles falaram, e perdemos? O que ele falou? Aonde caiu o machado? Qual é o lugar que caiu? Porque para encontrar tem que ser no lugar onde foi quebrado. Onde que voou, onde que caiu. Então é voltar no lugar onde aconteceu para conseguir pegar e resgatar aquilo. Voltar no lugar. O profeta falou, pega um pedaço de madeira, eu vou jogar, mas vou jogar onde? No lugar onde caiu. É no lugar que caiu que precisa de restauração, é no lugar que caiu que precisa acertar as coisas. Não siga em frente sem voltar e acertar aquilo que foi quebrado e ficou para trás. Agora, é claro, na vida com Deus a gente tem que fazer aquilo que a gente pode fazer, mas também
A diferença e o grande diferencial nas nossas vidas, na vida daqueles que andam com Deus, não é apenas o natural, não é apenas o nosso esforço humano, não é apenas a nossa vontade, não é apenas fazermos o que temos que fazer. Nós contamos com o quê? Com o sobrenatural de Deus. Nós contamos com o favor de Deus. Nós contamos com a mão de Deus sobre as nossas vidas. E é o que está acontecendo aqui. Quando ele mostrou o lugar, Eliseu cortou um galho e o jogou ali, fazendo o ferro flutuar, e disse: pegue-o. O homem esticou o braço e pegou. O que aconteceu aqui? Um milagre. Como é que o ferro do machado flutua? Como é que joga um pedacinho de pau e o pedacinho de pau que jogou em cima da água faz o ferro subir e flutuar? O que é isso? É magia? Não, é milagre. O que está acontecendo aqui é um milagre. A obra não poderia continuar se não houvesse ali um milagre. Então a gente faz o que a gente pode fazer. A gente trabalha, a gente luta, a gente se esforça, a gente estuda, a gente se prepara, tentamos ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, um bom chefe, um bom funcionário. A gente vai, a gente faz a nossa parte, mas tem momentos das nossas vidas que o natural não é suficiente para continuarmos. Que o natural não é suficiente para concluirmos a obra e terminarmos e realizarmos aquilo que Deus tem preparado para as nossas vidas. Essa é a diferença, na verdade, daqueles que andam com Deus. Para aqueles que não andam com Deus, eles fazem tudo na força dos seus braços, eles planejam, eles sonham, e eles não contam com o favor de Deus, eles não contam com a bênção de Deus, eles não contam com milagres. Nós, povo de Deus, não, nós fazemos o que devemos fazer, mas nós sabemos que nós podemos contar com o sobrenatural de Deus, nós sabemos que nós podemos contar com o favor de Deus, nós sabemos que nós podemos contar com a bênção de Deus, nós sabemos que quando chega momentos que nós não podemos fazer mais nada, a gente sabe que quando chega situações onde a gente não encontra a saída, a gente mesmo assim fica tranquilo e descansa o coração, porque nós cremos no Deus do êxodo, que cria uma saída onde não existe uma saída. É nesse Deus que nós descansamos as nossas vidas. Por isso que a gente vive de maneira diferente, porque a gente faz o natural, mas a gente também sabe que se precisarmos de sobrenatural, o Deus que nós cremos, Ele vai vir e vai agir e vai fazer e vai abrir uma porta e vai tocar o coração do rei e vai abrir e vai criar uma saída onde não existe uma saída. É por isso que o crente vive a sua vida de maneira diferente. Eu não quero vir aqui e falar só para você: olha, você tem que fazer, você tem que fazer, você tem que fazer, é o natural, vai lá e trabalha, vai lá. Sim, você tem que fazer isso, mas também nós precisamos contar com o sobrenatural de Deus. Tem coisas que acontecem nas nossas vidas que não é natural, que é sobrenatural. Tem portas que Deus abre para nós que não é natural, é sobrenatural. Não é porque você é capaz demais, não é porque você era o melhor candidato dentre tantos candidatos para conseguir aquela vaga. Tem momentos que não é, tem momentos que é a bênção de Deus. Tem momentos que é o favor de Deus, tem momentos que é a mão de Deus poderosa abrindo uma porta e dizendo: essa vaga é dele, essa porta que eu estou abrindo para ele, a porta que eu abro ninguém fecha. Tinha 5 melhores candidatos, mas a pessoa que estava escolhendo bateu o olho na tua ficha e disse: não sei porquê, na verdade não tinha motivos, mas eu acho que eu tenho que escolher essa pessoa. O que é isso? Isso é o sobrenatural, isso é Deus agindo, isso é Deus te levando para o lugar que Ele tem preparado para a sua vida. Mesmo que você não seja a pessoa mais habilitada para estar nesse lugar, nós fazemos o que precisamos fazer, mas nós também contamos com o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, para que os projetos que Ele tem, os sonhos que Ele tem para as nossas vidas, realizem. A gente vê aqui isso acontecendo. Fizeram tudo certinho, tiveram uma grande ideia. Afinal, até na Bíblia diz isso, que nós podemos fazer planos, devemos fazer planos. Tiveram uma grande ideia, vamos fazer um plano, vamos construir. Sim, nós temos grandes ideias, planos,
Mas a palavra de Deus diz o quê? Que a última palavra vem de quem? De Deus. Então eles fizeram certinho, eles planejaram, eles pensaram. E aí o que é que eles foram fazer? Buscar a aprovação do homem de Deus. É isso que a gente tem que fazer? Podemos fazer? Podemos ir lá? Eles fazem o que eles podiam fazer. Eles trabalham. Eles estão lá, começam a construir. Estão fazendo, estão realizando, mas chega um momento que não tinha que ser feito. E aí então eles experimentam naquela obra algo sobrenatural de Deus, que com certeza marcou a vida deles. E a nossa caminhada é exatamente assim. Se você for parar para pensar nos milagres que você já viveu na tua vida, como é que foi? Foi na vida como ela é, foi no dia a dia, foi naquele momento que você estava lá fazendo e tal, e de repente, quando você menos esperava, Deus apareceu e fez um milagre na tua vida. Deus veio e entrou na tua casa, Deus veio e abriu uma porta, Deus fez. Foi o de repente de Deus, né, que muitas vezes acaba demorando, mas o de repente, e é o que está acontecendo aqui, marca as nossas vidas para sempre. Então acho que aqui nós temos algumas lições que nós podemos aplicar nas nossas vidas, no nosso dia a dia. Coloquei aqui para terminar os pontos, só para nós não esquecermos. Abra os olhos, perceba o que Deus está querendo fazer. Não apenas faça alguma coisa, mas faça do jeito certo. Leve sempre Deus com você. Trabalhe, faça aquilo que você precisa fazer. Use as ferramentas certas, cuidado com as perdas. Volte no lugar que você perdeu o machado e comece mais uma vez. Não desista, não desanime no meio da obra. Faça a sua parte e veja Deus fazendo aquilo que só Ele pode fazer. Amém? Você recebe essa palavra? Aplauda Jesus aí, fica de pé no teu lugar.